Queridos irmãos, vamos novamente abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 7. E vamos reler os versos de 21 a 23. Marcos 7, de 21 a 23. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Vamos ainda a mais um texto que também lemos na reunião anterior, Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E ainda aí mesmo, no livro de Provérbios, capítulo 23, verso 26. Dá-me, filho meu, o teu coração. Vamos orar. Obrigado, querido Pai Celestial, por podermos receber Tua convocação, respondermos a ela e nos reunirmos nessa noite. Suplicamos a Ti que, por Tua graça, o Senhor nos reúna em torno da pessoa do Teu Filho exclusivamente. Que possamos vê-lo, segui-lo, conhecê-lo, ouvir uma palavra de Sua própria boca, para que nossos corações sejam iluminados. Entregamos, Senhor, a Ti esse tempo com gratidão e com confiança. Pedimos ao Senhor que tome nas Tuas mãos Tua vara, Teu cajado, Teu óleo, e se mostre como pastor e bispo das nossas almas. Nós nos regozijamos por sermos as ovelhas do Teu pasto. Bendito seja Teu santo nome. Ilumina Tua palavra, soprada por Ti mesmo, ó bendito Espírito Santo. E traga como palavra viva aos nossos corações. Porque necessitamos dela mais do que do alimento. Assim oramos, esperamos em Ti. No nome precioso do nosso Senhor Jesus, nosso Redentor. Amém. Queridos irmãos, vamos buscar hoje, com a graça do Senhor, dar mais um passo, embora possivelmente iremos dividir o nosso tema de hoje em 2 sessões. Não creio que não será possível abrangermos tudo, o que tenho entendido ser direção e encargo do Senhor nesse tema, numa única noite. E nós vamos falar um pouco sobre o significado da solitude ou do a sós com Deus. Esse é o significado de solitude. Qual o valor dela na nossa relação com o Senhor? Porque ela é um fundamento da cura do nosso coração. E nós então, inicialmente, relemos esses versos, que também foram lidos na reunião anterior, para que se mantenha vivo no nosso coração esse pedido, essa solicitação tão graciosa e sublime do nosso Senhor, no sentido de tomar aquilo que é essencialmente mal. Claro que nós estamos falando do nosso coração por natureza, é claro, né? O apóstolo Paulo disse, nós recordamos na reunião anterior, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. E até mesmo disse num clamor diante do Senhor, dizendo, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Assim ele descreveu o que a Bíblia chama de carne ou de velho homem,
Ele chamou de corpo dessa morte, mas ele não parou aí. Ele segue imediatamente assim: graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que vitória é essa? Resumidamente, o que nós já vimos? Nós vimos que desde o Velho Testamento, na boca de Ezequiel, no capítulo 36, ele diz, o Senhor prometeu, através do profeta, que ele aspergiria água pura sobre o seu povo e eles seriam purificados de imundícias, de ídolos. Isso é Ezequiel 36, a partir do verso 26. Então, na sequência, ele diz assim: e eu vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Veja que são ações, digamos, unilaterais, né? São ações monérgicas. Partiu de Deus em direção ao homem, do Deus da graça. Eu vos darei um coração novo. Vocês não podem fazer nada com relação a isso. Eu vos darei um espírito novo. Vocês também não podem fazer nada com relação a isso. E eu tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. E ainda mais, o texto continua: eu porei em vós o meu espírito. Que bênção inigualável essa. E farei, Senhor ainda dizendo, eu farei, com que andeis nos meus estatutos e observeis os meus juízos. Então, irmãos, esse é o evangelho da graça de Deus. Agora, qual é a nossa responsabilidade em tudo isso? Se por um lado, no que concerne ao novo nascimento, sem dúvida a ação de Deus é monérgica, ou seja, começa com ele é o princípio de tudo. Se ele não age, ninguém age. Nós sabemos que há sim uma resposta à graça no coração do homem. Essa é uma sintonia que nós nunca saberemos explicar, porque ela na verdade está acima da nossa compreensão. Assim como não sabemos explicar como o nosso Deus, o Deus único, ele pode ser um Deus essencialmente uno, mas ao mesmo tempo tríplice, no sentido de se apresentar, se revelar em três pessoas. Um único Deus indivisível, revelando-se em três pessoas distintas. De tal modo que o Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito não é o Filho, o Espírito não é o Pai. Três pessoas distintas, mas totalmente unas. Como nós podemos explicar essa verdade maravilhosa? Martin Lloyd Jones dizia que a revelação da trindade ou da triunidade é a coisa mais espantosa que Deus revelou acerca de si mesmo. Não é? E não é verdade isso? Da mesma maneira, essa operação Deus-homem, Deus faz tudo. E ao mesmo tempo, o homem faz tudo. Deus é o princípio de tudo. Se ele não age, não há reação. Porque se aguardássemos uma ação partindo do homem, então nós teríamos que desacreditar a Bíblia, dizendo que o homem está morto nos seus delitos e pecados. Não é? Não diz que ele está desacordado, dormindo, diz que ele está morto, não é? Mas, se por um lado isso é verdade, por outro lado também é verdade, de que, de alguma maneira, nós podemos resistir ao Espírito da graça. Já que quando Estevão pregou o Evangelho, você se lembra, ele foi ouvido por aqueles mestres da lei, aqueles fariseus. Eles, quando Estevão falou sobre aquele santuário, o templo literal, como sendo apenas uma figura do Verbo eterno que se fez carne, em resumo, essa é a mensagem de Estevão: Cristo, o tabernáculo de Deus, e a igreja, o tabernáculo de Deus. Cristo e a igreja, tabernáculos de Deus. Esse foi o resumo da mensagem de Estevão. Então é claro que eles rilhavam, como diz o texto, os dentes contra ele. Porque ele estava, na ideia daqueles religiosos, ele estava profanando o tabernáculo, dizendo que aquilo então era só uma sombra, não valia nada. Não é? Então eles partiram para cima de Estevão, para apedrejá-lo, você conhece a história, e a Bíblia diz que Estevão, olhando para eles, disse: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Então sim, o homem, quando recebe a palavra da graça e a revelação de Cristo, ele pode resistir ao Espírito Santo. E de alguma maneira ele deixar de possuir aquilo que Deus quer lhe dar.
Então, meus queridos irmãos, se nós, pela graça de Deus, já passamos esse processo, e por causa da bendita graça de Deus, nós acolhemos a revelação de Cristo que nos foi dada, nós não resistimos a ela, nós acolhemos a revelação da graça, por misericórdia de Deus, então, sim, Ele nos deu um coração novo. Sim, Ele nos deu um espírito novo. E sim, também Ele pôs em nós o seu espírito. Mas isso não completa a obra de Deus em nós. Isso apenas a inicia. Por isso que nós vemos um número enorme de versos no Novo Testamento em especial, que nos encorajam a sermos renovados, a sermos transformados, a nos submetermos ao lavar regenerador e renovador, palavra de Paulo a Tito, no capítulo 3, renovador do Espírito Santo, escrevendo para nós cristãos. Então precisamos de renovação, precisamos de transformação, transformai-vos pela renovação da vossa mente, vos renoveis no espírito do vosso entendimento, Efésios 4. Então é muito claro que esse processo apenas iniciou quando nós recebemos um novo coração, uma nova mente, um novo espírito e o Espírito de Deus dentro de nós. Por isso, amados irmãos, é que nós consideramos tão importantes essas palavras do Senhor em Marcos 7. Para nós cristãos, e não apenas para o homem em geral. Isso é verdade para o homem em geral, mas para nós cristãos é especial. Porque nós temos, pela graça de Deus, um caminho de cura aberto para nós. Aqueles que não conhecem o Senhor, não o têm. Infelicidade, tragédia, mas eles não possuem. Então, de dentro do coração do homem procedem, e nós não precisamos repetir, temos uma lista aí de 13 itens. Começa com maus pensamentos e termina com loucura. Dizendo que tudo isso procede de dentro, vírgula, diz o texto, do coração do homem. Então a bendita palavra do Senhor dizendo, filho meu, dá-me o teu coração. Porque é dele que procedem as fontes da vida. Combinando os dois textos de Provérbios, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda-o. Porque dele procedem as fontes. Então aquilo que nós somos intelectualmente, aquilo que nós somos sentimentalmente ou afetivamente, aquilo que nós somos volitivamente, quer dizer, decisões, desejos, não é? São as fontes da nossa vida. Agora, essencialmente falando, ou naturalmente falando, essas fontes foram todas contaminadas. E quando nós recebemos um novo coração, o que isso significa então? Significa que o Senhor retirou esse velho coração de tal forma que essas fontes da vida estão exterminadas? Isso não poderia acontecer. Porque se as fontes de nossa vida forem exterminadas, nós seríamos exterminados. Não é? Então, quando Ele nos dá um novo coração, o que a Bíblia quer dizer é que nós ganhamos uma capacidade que antes nós não tínhamos. Espero muito, amados irmãos, que o Espírito do Senhor tenha deixado claro isso, desde a reunião anterior, para todos os irmãos. Receber um novo coração significa receber uma nova capacidade. Antes nós podíamos ouvir a Deus, quando nós não éramos dele? Claro que não. Nós podíamos ter comunhão com Ele? Também não. Podíamos conhecê-lo? Não, também. Podíamos amar sua palavra? Entender sua palavra? Claro que não. Os olhos do nosso coração não estavam iluminados, não é? Mas agora recebemos um novo coração. Então essas capacidades foram afetadas. Agora, a contaminação original, por causa da queda, de cada uma dessas faculdades, permanece ali no que a Bíblia chama de carne. Só o cristão tem duas naturezas. A carne milita contra o Espírito, e o Espírito do Senhor, no nosso Espírito, milita contra a carne. Gálatas 5. Porque eles são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer, desejos, vontades. Está dizendo então que elas estão contaminadas. Não façais o que seja do vosso querer. Não está muito claro? Então quando o Senhor nos dá um novo coração, um novo espírito, põe em nós o seu espírito, então Ele vai tomar as fontes de nossa vida e vai então, na linguagem de Ezequiel, Ele vai aspergir água pura sobre nós, agora processualmente. E que água é essa? Por acaso você se lembra de Efésios 5? Cristo amou a igreja,
e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então é claro que Efésios está se referindo à água purificadora da palavra. Então isso ficando claro, irmãos, e veja que isso é o fundamento que nós temos que assentar, do contrário nós vamos fazer confusões. Deixe-me mostrar uma confusão para você. Há um veio, um ramo dentro do mundo evangélico que diz que não existe simplesmente o chamado cristão carnal. Isso é uma deficiência de compreensão da Bíblia. Ou é cristão ou não é cristão. Ou é regenerado ou não é regenerado. Um cristão carnal não existe. Parece que essas pessoas estão vivendo no mundo da lua. Não é? Será que nós que somos cristãos não reconhecemos que a carne peleja em nós e que se nós não andarmos no Espírito, nós iremos satisfazer os desejos da carne? Na ira, nos ressentimentos, nas amarguras, nas invejas, nas contendas e etc. Lista longa, como essa que está aí em Marcos 7. Todos não reconhecemos? Então, a que conclusão chegaríamos? Que todos nós não fomos regenerados? Nenhum de nós nasceu de novo? Essa é a conclusão? Claro que não. Nós nascemos de novo. Mas nós podemos resistir a esse processo de cura do coração. E aprendemos então a andar no Espírito, na linguagem de Paulo. Na linguagem de Jesus, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Porque sem mim, vós nada podeis fazer. Tão claro nos parece, não é, meus amados irmãos? Então, isso basicamente nós falamos na reunião anterior, com outras palavras. Os passos que queremos começar a dar hoje são os 3 que nós anunciamos na reunião anterior. Entendemos pela Bíblia, queria deixar isso muito claro, pela Bíblia, mas também, graças a Deus, pela história da igreja, número 2, a história dos santos que andaram com Deus, e número 3, pela nossa própria experiência. Então temos 3 bases aqui, nessa ordem. A palavra de Deus, que é a única base sólida, a experiência dos santos, de homens que realmente conheceram a Deus, e a nossa própria experiência. Então nós vamos falar de segunda mão. Graças ao Senhor podemos falar de primeira mão, porque também é a nossa experiência. Qual é o caminho então para a cura do coração? Para que nós não mais andemos segundo a carne e seus desejos. Nós não fiquemos mais aí tropeçando na vida cristã de tal maneira que não chegamos a lugar nenhum. E o nosso senso sempre seja o de frustração, decepção, autocondenação. E um perigo maior do que todos esses juntos, cairmos numa vida introspectiva, que vai nos levar realmente à falência espiritual. Para mim não funciona, comigo não dá. Quem sabe Deus tem filhos mais diletos do que eu, filhos preferidos. Eu sou um cristão de segunda classe, não é? Há questões da minha vida que não se resolvem nunca, etc, e etc. Será que precisamos viver assim? Será que precisamos aguardar o Senhor Jesus assim? Graças a Deus. A Bíblia diz um enfático não. Que nós realmente podemos ser santificados pelo Santo Espírito da promessa que habita nos nossos corações e pela ação única, poderosa, eficaz, viva, penetrante da palavra de Deus. Graças ao Senhor. Meus amados irmãos, cada um dos 3 passos que vamos compartilhar aqui, eu já vou citá-los de novo, eles são permeados com a palavra de Deus. Vamos ver isso desde o início, iniciando hoje com esse primeiro passo, a solitude. Então, qual é o primeiro passo no caminho de uma cura verdadeira, uma cura profunda, uma cura genuína do coração? Porque, para usar uma figura que várias vezes já usei aqui, se não andarmos nesse caminho, me permita ainda dizer isso, é como nós passarmos verniz numa porta velha. Entende o que isso significa? Ela mal absorve o verniz direito. Ela precisava ser trabalhada antes de ser envernizada, né? Rachaduras, as fendas, mofo, seja lá o que for, não é? Mas nós simplesmente passamos o verniz nessa porta. O resultado será pouca duração.
Sabe, irmãos, a religião em si é verniz em porta velha. Nas palavras do nosso Senhor Jesus, é remendo novo em vestido velho. É vinho novo em odre velho. O que o Senhor quer fazer com o nosso coração é tornar o nosso coração um odre novo, para que então Ele possa derramar abundantemente um vinho novo. Qual é o motivo do Espírito Santo ser restrito em nossas vidas relacionais com Deus? Falta de profundidade relacional com Ele. Então o Espírito de Deus é restrito. É como uma água que flui por um cano enferrujado. Inevitável que ela carregue com ela o que está no cano. Não é? Então o Senhor deseja realmente purificar o vaso. Agora só Ele pode fazer isso. Não é uma obra que pode iniciar conosco, inicia com Ele. Mas é uma obra que requer a nossa resposta. Por isso, filho meu, isso é um clamor, irmão, do nosso Senhor. Um clamor daquele que tem todo o direito de fazer o que Ele quiser, conosco e com o nosso coração. Mas não faz. O que Ele faz é um clamor. Filho meu, como que dizendo, você quer, você deseja? Então dá-me o teu coração. Dele procede as fontes da vida e eu vou trabalhar com Ele. Vou tomar as chaves, uma a uma que você puser em minha mão, você tem que colocar, eu vou tomar junto com você, eu posso te encorajar, eu vou te encorajar, vou tomar a tua mão trêmula, para que você entregue cada uma das chaves do teu coração. E nós vamos abrir juntos. E eu vou te mostrar o que eu vejo, e às vezes nem você vê. Não vê tão bem quanto eu. Vou te mostrar o que eu vejo, para que você veja. E na medida que você for vendo na minha luz, você vai ser genuinamente curado. Graças a Deus por isso, meus amados irmãos. Porque inclusive, nós vamos passar por isso também. Coisas do passado, que quanto à obra de Cristo e ao que nós já experimentamos dessa obra, isso está resolvido. Hebreus 8:12 é tão claro, né? Das suas iniquidades eu jamais me lembrarei. É ofensivo a Deus nós lembrarmos daquilo que Ele não se lembra, porque nós não somos mais santos do que Ele, não é? Ele não se lembra porque Ele já os cobriu com o precioso sangue do seu bendito Filho. Alto custo para que esses pecados fossem cobertos, né? Mas no caminho da cura do coração, o que o Senhor deseja fazer não é trazer de volta nossos pecados, mas é mostrar que a origem, a fonte, a essência deles, esses pecados que cometemos, e quem sabe alguns de nós no nosso passado, tem coisas de que se envergonham muitíssimo. Então o que o Senhor deseja é, tomando as chaves de nosso coração, mostrar que a essência daquilo que nos levou a cometer tais coisas, permanece no nosso coração. E que se não for realmente aberto diante do Senhor numa vida com base na solitude, no a sós com Ele, nós então estaremos expostos e vulneráveis em todo o tempo. Não que uma vida com o Senhor nos torne invulneráveis, mas uma vida com o Senhor apresenta Cristo às nossas vulnerabilidades. Você sabe que isso é bem diferente? Nós não nos tornamos invulneráveis. Mas quando conhecemos o Senhor mais e mais e mais profundamente, Cristo é apresentado às nossas vulnerabilidades. E Ele sabe muito bem como lidar com cada uma delas. E nos guardar, fechar as portas, nos proteger, cobrir nossa mente, nosso entendimento, nos dar sobriedade, capacidade nele, de então vencermos. Do contrário, o que seria a nossa vida cristã? Não é? Não seria nada. Sem capacidade de vitória, sem capacidade de triunfo, sem capacidade de vencer hábitos pecaminosos, corrigir as coisas do nosso coração, não é? Nós seríamos um pau que nasce torto e morre torto, como diz o mundo, não é? Mas não somos, porque há, graças ao Senhor, um caminho para a cura do coração, por causa do Evangelho da graça. Então, quais são esses movimentos? O primeiro, solitude. O significado dela é a sós com Deus. Vamos entrar nisso agora mesmo. O segundo passo é consequente desse. E vamos chamá-lo de quietude. E quando compartilharmos isso, nós vamos ver a diferença entre os dois. Podemos também chamá-lo de silêncio interior. Então, solitude
é o primeiro passo. Quietude, que é um silêncio interior, mesmo quando se fala, mesmo quando se está fazendo coisas, mesmo quando se está relacionando com pessoas, a quietude interior é mantida. Usando, mais uma vez, a experiência do que chamamos de os santos do passado, eles usavam uma figura bonita, principalmente aqueles que se retiraram para uma vida monástica, achando que iam escapar das contaminações do cristianismo. Escaparam sim das de fora, né? Escaparam das de fora, mas não podiam escapar das de dentro. Quando eles foram para suas cavernas no deserto, sozinho, ermitões, eremitas, exicastas, como são chamados, né? Ou anacoretas, aqueles que fogem da vida social, eles descobriram que todos os males carregaram consigo dentro dos seus corações. E lá na sua caverna foram todos expostos. A cobiça, a preguiça, a avareza, os maus pensamentos e etc. Alguns deles foram enfáticos, chamaram isso de demônios do nosso coração. Olha essa expressão. Não é? Então, esses mesmos irmãos chamavam o silêncio interior, ou a quietude, de trazer aquele quarto secreto, o a sós com Deus, a solitude, como se fosse uma cela ambulante. Entendeu a figura? Solitude é estar a sós com Deus. Quando isso é cultivado, então nós podemos carregar essa cela ambulante para onde nós formos, em quietude interior. Agora, não pode haver o segundo passo sem o primeiro. É impossível ter-se quietude de espírito, quietude de mente, quietude de coração, sem a prática da vida a sós com Deus, ou da solitude. E o terceiro passo também é consequente do segundo e do primeiro. Uma corrente de elos. Solitude, quietude, ou silêncio interior, e por fim, oração incessante. Ou, gostaria de colocar de outro modo, quando chegarmos lá, oração como sendo uma vida de amizade com Deus. Porque normalmente nós pensamos em oração assim, algo que se faz. Nós frequentemente usamos a expressão fazer oração. Não é que isso esteja errado, certo? Porque se estamos referindo a verbalizar a oração, claro que a expressão está certa, nós vamos fazer uma oração. Agora, não haveria nenhuma realidade nesse fazer oração sem que houvesse uma realidade de oração incessante. Ou de oração como uma vida de amizade com Deus. Ou se você quiser ainda pôr em outra frase, um permanecer, um habitar na presença de Deus. Nosso Senhor Jesus abriu o novo e vivo caminho para nós, Hebreus capítulo 10, exatamente para esse objetivo. O homem mais privilegiado do Velho Testamento, no tempo da teocracia de Israel, era o sumo sacerdote. Um homem só entre milhões. Uma vez por ano, ele entrava na presença de Deus. Um homem, no meio do povo todo. E uma vez por ano. Que dia aguardado era esse, né? Para ter comunhão com Deus no Santo dos Santos. Durava pouco tempo. E ele saía de lá. E só no ano que vem, ele ia experimentar Deus habitando de uma maneira tão íntima com seu povo. Agora nós temos o Espírito Santo morando no nosso coração. E temos comunhão ininterrupta com o Senhor, ou poderíamos ter. E por que nós não temos? Porque nós não cultivamos. Não cultivamos solitude, não cultivamos quietude, então nunca poderemos permanecer na presença de Deus. São coisas demais borbulhando no nosso coração, afugentando a nossa mente, distraindo os nossos corações, ocupando e preocupando nossas mentes e corações. Nunca poderíamos permanecer, né? Mas o chamado do Senhor permanece. Então, qual é a nossa responsabilidade? Vamos então a esse passo, solitude. Vamos para Marcos, o mesmo evangelho que temos estudado. Já passamos, inclusive, por esse texto. Marcos capítulo 3. Vamos abrir, por favor. Marcos 3, verso 13 e 14. Marcos 3, 13.
Depois subiu ao monte, o nosso Senhor Jesus, e chamou, atenção para os verbos, chamou, porque não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros. Graças a Deus. Ele veio às nossas trevas. Ele veio até nós. Ele nos buscou. Ele nos encontrou. Chamou os que ele mesmo quis. E vieram para junto dele. Destaca essa expressão, junto dele. Logo em seguida. Então designou 12 para, destaque de novo aí, estarem com ele. Olha as ênfases, irmão. Tão lindo esse texto, sabe por quê? Porque é depois disso que nós vemos a finalidade ou o escopo ministerial do chamamento deles. Vamos entender. 12 para estarem com ele e, veja, para os enviar a pregar. Então, o valor desse texto está no fato de que nosso Senhor não chamou 12 empregados. Ele não chamou 12 funcionários para fazer a obra dele. Embora essa obra, sem dúvida, seria uma obra maravilhosa, única, né? Pregar o evangelho, expulsar demônios, proclamar qual o significado do reino de Deus, aquela terra assolada, principalmente na época em que o evangelho veio. Hoje não é diferente, em nenhum sentido, né? Mas na época em que o evangelho se manifestou, que terra assolada, não é verdade? As profecias já diziam que o Senhor se manifestaria como luz para os gentios, luz nas trevas. Século de barbárie, de todos os tipos, não é? As mulheres em Roma, capital do império da época, onde nosso Senhor Jesus, o Verbo encarnado, se revelou. As mulheres que não queriam cuidar de seus filhos, especialmente se fossem meninas, eram desprezadas e os meninos eram mais valorizados. Eles podiam colocar essas crianças indesejadas, depois de nascidas, num lugar em Roma que se chamava Coluna do Leite. E ali as crianças eram postas, e jogadas e abandonadas. Ou podiam morrer, podiam ser comidas por abutres, ou podiam ser de alguma maneira adotadas por alguém. E o que aconteceu foi que os cristãos começaram a buscar aquelas crianças e trazer para dentro de seus lares. Esse foi um dos maiores impactos do cristianismo, mostrando então o que ele significa. Que ele não é uma ideologia, ele não é uma filosofia, ele é uma questão de uma nova vida, um novo coração, uma nova mente, compaixão. Então, meus queridos irmãos, esses versos 13 e 14 expressam o significado do chamado do Senhor. Ele chamou e chamou os que ele mesmo quis, vieram para junto dele e designou 12 para estarem com ele, e então abre-se a finalidade ministerial desse chamado também, que é pura consequência, os enviar a pregar, exercer a autoridade de expelir demônios, para que a vida, a realidade do reino de Deus fosse manifestada. Mas esse não era o alvo do chamamento. O alvo era junto dele, o alvo era estarem com ele. Será que temos entendido bem isso hoje? Então, esse é o primeiro texto importante aí. Agora, dando passos, então, nesse assunto da solitude, especificamente. Queria resumir para os irmãos com 3 palavras esse assunto da solitude, ou a experiência da solitude. E aí nós vamos andar devagarzinho em cada uma dessas 3 palavras. Preste atenção nisso. A solitude, se praticada, ela será um lugar tríplice, com uma característica tríplice. Muito, muito nos interessa isso. Solitude é o lugar do confronto. Nós vamos entender por quê. Se não praticarmos a solitude, esse confronto verdadeiro com essas moléstias do nosso coração nunca acontecerá. Nós iremos cobri-las simplesmente. Cobrir com ativismo, cobrir com religião, cobrir com dinheiro, cobrir com sexo, cobrir com droga, cobrir com passatempo, cobrir com entretenimento. Iremos simplesmente cobrir. Verniz numa porta velha.
Então, solitude é o lugar de verdadeiro confronto. Guarde isso. Nós vamos andar por isso agora mesmo. Mas, graças a Deus, solitude é o lugar do encontro. Porque é o lugar do encontro, do mais íntimo encontro, com aquele que aí então nós poderemos chamar com letras maiúsculas de o nosso Salvador. Está entendendo o que eu quero dizer, irmão? Não é apenas aquele que nos regenerou, apenas que fez com que das trevas resplandecesse luz, aquele que nos tirou de uma vida de alienação e nos trouxe para uma vida de comunhão com Ele, com Deus. Graças a Deus por tudo isso. Mas é mais. Ele é o Salvador de nós mesmos, daquilo que somos por natureza. É aquele que nos salva do que somos. Porque quando nós cremos nele e recebemos seu Espírito para morar em nós, como já explicamos, o nosso coração continua com suas corrupções. Mas graças a Deus, nós realmente, agora sim, temos capacidade para não satisfazermos cobiças da carne e vivermos vidas arruinadas. Agora temos capacidade, porque o Espírito de Deus mora em nós. Cristo está em vós. Romanos capítulo 8, Paulo vai dizer, né? Então, lugar de confronto real, verdadeiro, sem escapatória, sem subterfúgio, sem cobrir, colocar panos quentes, confronto real. Solitude é lugar do confronto. Por isso, irmão, muitas vezes nós fugimos da solitude. Há pessoas, e aqui vou me referir aos cristãos, porque se formos pensar no mundo, é loucura. Mas até mesmo os cristãos que não conhecem, não têm exercitado esse caminho, não sabem nem mesmo ficar algum tempo em silêncio. Entram no carro e tem que ligar uma música. Não é? Vai almoçar, tem que ligar a televisão. Ou o celular vendo notícia. Não é? Não pode haver 1 minuto de silêncio. 1 minuto quieto, 1 minuto a sós. Por quê? Porque coisas indesejáveis vão começar a saltar. Né? Inquietações, preocupações, coisas ruins. Não é? Lugar de confronto, lugar de encontro. Só haverá encontro íntimo com Cristo, a ponto de podermos chamá-lo com letras maiúsculas de o nosso Salvador, na medida que conhecemos a solitude como lugar de confronto. Então é lugar de confronto, é lugar do encontro, e graças a Deus, o resultado do confronto com aquilo que somos e o resultado do encontro com o nosso Salvador é transformação. Então, solitude é o lugar do confronto, do encontro e da transformação. Agora, irmãos, para dar esses passos devagar, seria muito para essa reunião. Eu gostaria então de ir passo a passo com os irmãos para vermos o significado do encontro, do confronto em primeiro lugar. E depois a beleza, o significado. Vamos abrir a Bíblia e vamos ver a beleza do significado do encontro. O encontro mais íntimo com Cristo no lugar do confronto. E como resultado, uma verdadeira transformação. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Então, vamos lá primeiro examinar essa questão do confronto. Um desses irmãos do passado, um irmão aqui do 4º século, ele usou uma expressão muito bonita, muito interessante para nos ajudar com relação a Jeremias. Abra, por favor. Jeremias capítulo 2, verso 19. Vamos ver só a parte inicial. Olha que verso interessante. Jeremias 2, 19. Você sabe que o profeta Jeremias está falando para um povo desviado do seu Deus, desviado do Senhor, não é? Então, Jeremias 2, 19 diz assim: a tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Olha que verso interessante. Não está dizendo aqui exatamente que o Senhor os castigaria, que o Senhor os repreenderia. Está vendo? O que irá castigá-los é a sua própria malícia. E o que irá repreendê-los são suas próprias infidelidades. Então, um desses irmãos do passado, interpretando isso,
a meu ver, de uma maneira totalmente correta, ele disse assim, que na vida cristã, o teu entulho seja o teu pedagogo. Que o teu entulho seja o teu pedagogo. Exatamente o que diz esse versículo. Tua malícia te castigará, tuas infidelidades te repreenderão. Em outras palavras, aprenda através dela. Aprenda através de tuas malícias, aprenda através de tuas infidelidades, que elas sejam teu pedagogo. Agora, isso só pode acontecer, meus amados irmãos, se, como diversas vezes já citamos aqui o Salmo 36:9, no momento oportuno vamos voltar ao contexto dele. É se na sua luz, na luz do Senhor, nós pudermos ver a luz. Porque nós não somos capazes, por nós mesmos, de perscrutarmos o nosso próprio coração. Não é? Você já chegou a essa conclusão? Se você usar qualquer mecanismo para perscrutar o seu próprio coração, você pode chegar até um ponto. Até um ponto você vai. Mas ainda assim, você não saberá o que faz com isso. Graças a Deus, porque o processo do Senhor não é esse. Não é um processo autoexame. Não é um processo introspectivo. É, na sua luz, nós vemos a luz. E como a luz do Senhor vem a nós? Na nossa relação com Ele, a unção que vos ensina a respeito de todas as coisas. É verdadeira, não é falsa, ela permanece em vós. 1 João 2, não é? Falar do Senhor, do Espírito no nosso coração. Luz do Senhor. Outro aspecto da luz do Senhor, aqui está, a sua maravilhosa palavra, inerrante, perfeita. Salmo 119 diz assim, puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. A palavra do Senhor é uma palavra pura, prata, refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes, diz a Bíblia. São figuras para mostrar a pureza da palavra de Deus, agindo sobre uma fonte impura, o nosso coração. Então, provocando e produzindo nele uma verdadeira transformação. Irmãos, que coisa mais maravilhosa é essa? O que nós poderíamos fazer conosco mesmos, mesmo sendo cristãos, não é? Se não conhecêssemos esse caminho, viveríamos uma vida tão decepcionante, tão frustrada, sem atingir alvo nenhum. Talvez mais condenados do que o mundo se sente, porque o mundo não tem luz nenhuma. Mas nós teríamos luz e não conseguiríamos andar nela. Nós veríamos algo que nunca poderíamos tocar, conhecer, comer. Nunca poderia ser nossa realidade. Seria só uma fantasia, uma ideologia, um alvo inatingível. Não é? Mas graças a Deus, não é assim. Espírito de Deus mora em nós. Palavra de Deus e Espírito de Deus são como chave e fechadura. Um para o outro. Espírito de Deus e a palavra de Deus. Lavando a igreja por meio da lavagem de água pela palavra. Para apresentá-la ao Senhor idônea ao seu próprio caráter. Nós somos objeto desse trabalhar do Senhor, meus amados irmãos. Então, esse texto, bastante encorajador, esse nosso entulho, no lugar do confronto, pode ser, na luz de Deus, nosso pedagogo. Agora, acho que vai nos ajudar, é minha convicção, por isso nós vamos devagar nisso. Quais são, principalmente, os males que a solitude irá revelar no nosso coração? É claro que, se olharmos a lista de Marcos 7 aí, você já vê de caras 13 itens. Não é? Cada um deles tem um valor imenso. Poderíamos examinar cada palavra dessa. Você faria bem, por exemplo, se estudasse, pegasse seu manual aí, sua chave bíblica, pudesse estudar essas palavras na língua original, você ia ganhar alguma coisa. Mas eu quero me basear mais na experiência. Na experiência dos santos do passado, na nossa própria experiência, claro que sobretudo na palavra de Deus, para vermos o que é que a solitude vai expor, que mais nos interessa, que mais nos toca, que mais será penetrante na nossa história, então, e na nossa jornada com o Senhor. Então, primeiro vamos resumir assim, esse jornadear na solitude. Primeiro, ela irá expor essas malezas do nosso coração. Eles serão expostos. Por isso, solitude é lugar de confronto.
Então, essa é a primeira coisa importante. Agora, que malezas são essas? Como é que outra palavra poderíamos usar para essas malezas? Então, me permita colocar assim. Se não desenvolvermos uma vida de solitude com Deus, com base, que a base de nossa vida cristã seja esse a sós com Deus, nós viveremos uma vida regida por compulsões. E à medida que entrarmos nessa exposição do nosso coração aqui, nós vamos ver por que vida de compulsão. Irmão, avareza é compulsão, ira é compulsão, mau humor é compulsão, apropriar-se de uma maneira inadequada de comida, de sexo é compulsão. Pensamentos viciosos é compulsão, são pensamentos compulsivos. Se a nossa vida a sós com Deus não for a raiz de nossa jornada com Ele, viveremos vidas compulsivas. Ativismo cristão é compulsão. Como já falamos, não se entende o chamado de Deus para estar com Ele, junto dEle, a sós com Ele, e a partir daí tudo flui. Mas entende o chamado de Deus para ser um empregado dEle. Pregar o Evangelho, fazer missão, ir aqui ou ir ali, e o resultado disso, na maioria das vezes, é nada. A não ser que flua de uma vida robusta, interior, de solitude. Uma vida com Deus. A irmã Margaret Barber dizia assim, a verdadeira obra de Deus, ou obra para Deus, se você quiser, é aquela que emana, que flui da vida. Sem uma vida com Ele robusta, não fluirá obra dele. Pode fluir ativismo cristão, muito ativismo. E ativismo é vida compulsiva. Mas quantos de nós veem isso adequadamente? Então, a solitude exporá, ela vai expor uma vida regida por compulsões. Segunda coisa, graças a Deus agora pelo lado positivo. Você quer ver mais um texto aqui para nos mostrar esse lado positivo? Abra, por favor, Jeremias de novo. Jeremias 9. Então, pelo lado negativo, a solitude vai expor uma vida regida por compulsões. Já vamos começar hoje ainda a ver algumas delas. Por outro lado, Jeremias 9, 23 e 24, um texto maravilhoso, vai nos dizer que uma vida de solitude com Deus, ela vai nos abrir para realmente conhecermos profundamente a Deus. Então, olha que verso lindo, meus amados irmãos. Jeremias 9, 23. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. A palavra aqui é Yahvé, se refere ao Deus que faz aliança. E foi isso que Ele fez conosco. Nós que não éramos dignos de nada. Conhecer e saber que eu sou o Senhor. E olha a primeira expressão depois dessa. E eu faço misericórdia. Não é maravilhoso? Eu faço misericórdia. Irmãos, se conhecemos o caminho da jornada cristã, o caminho da solitude, esse é o aspecto que mais nos interessa. Quanto mais conhecemos o Senhor na solitude, mais nós o adoramos pela sua misericórdia. Porque nós vamos compreendendo mais e mais e mais profundamente que a nossa alma está apegada ao pó. Então nós adoramos o Deus, Paulo chama em Coríntios de o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Não é? Pai das misericórdias, porque é aquele que mergulhou no nosso pó para nos salvar do que nós somos. E não apenas do que nós fizemos ou fazemos, mas do que nós somos. Por isso ele é o Pai das misericórdias. Que lindo título esse que Paulo aplicou ao nosso Deus e Pai.
Então, aí está. Glorie-se em me conhecer. O caminho da solitude é o caminho do conhecimento de Deus e do conhecimento de nós mesmos. Não é? Então, a partir do tempo em que conhecemos a Deus, nós somos confrontados com a nossa vida compulsiva. E como também já disse um irmão do passado, outra frase não só muito bonita, mas muito real. Esse irmão disse assim: a vida de solitude, quietude e oração, os 3 passos que vamos compartilhar, elas transformarão uma vida compulsiva em uma vida compassiva. Maravilhoso, não é? Enquanto nós formos regidos por compulsões, nós nunca teremos compaixão. Compaixões. Claro, porque nós estaremos só autointeressados. Uma vida compulsiva, meus interesses, minhas coisas. Né? Mas então essa transformação a que o Senhor quer nos levar é da compulsão ou das compulsões para as compaixões. Louvado seja o nosso Senhor por isso. Então vamos lá. Dá tempo de darmos pelo menos 2 passinhos hoje, nesses 10 minutos aí que temos. Primeiro passo, confronto. Nós já estamos nesse degrau aqui. A vida de solitude será uma vida de confronto, uma vida de encontro que resulta então em transformação, como já falamos. Então, confronto com o quê? O que a solitude vai expor? E o número 1 que eu gostaria de citar para os irmãos é exatamente o ativismo, que já mencionamos aqui. O primeiro elemento, ativismo. O que é ativismo? Talvez, olhando essa palavra, imediatamente nós logo pensamos em atividades religiosas em si mesmo, né? Mas eu queria definir com uma frase mais básica. Ativismo, irmãos, é qualquer tipo de abordagem em que nós colocamos o fazer à frente do ser. Isso é ativismo. Qualquer abordagem, em qualquer esfera, em qualquer serviço, em que colocarmos o fazer como mais importante do que o ser, então isso nos caracteriza como ativistas. Nós já falamos mais de uma vez aqui entre nós, que nós precisamos aprender adiante do Senhor, e isso é o ser, estar com Ele, ser junto dEle. Precisamos aprender diante do Senhor as coisas mínimas de nossas vidas. Como nos portar aqui ou ali, o que agrada o Senhor, o que não agrada ao Senhor. Não é exatamente o que é certo e o que é errado, o seu mundo também conhece. De maneira básica, mas conhece. O que é lícito e o que é ilícito, isso o mundo também conhece. Todos que fazem ilicitudes sabem o que é ilicitude. Então, nesse sentido, o cristão e o mundo são a mesma coisa. O que nós temos a mais? Nós não andamos pelo certo e pelo errado, apenas nesse nível aqui. E nem pelo lícito, nem pelo ilícito. O nível a que o Senhor nos colocou é muito mais alto. Nós devemos nos guiar por aquilo que agrada ou desagrada a Deus. Sabe por quê? Aquilo que agrada a Deus nunca será ilícito. E aquilo que agrada a Deus nunca será errado. Essencialmente errado. Às vezes pode soar errado aos olhos dos outros. Os fariseus religiosos acharam errado o Senhor Jesus conversar com uma prostituta. Né? Mas para ele estava tudo certo. Porque ele queria mostrar para ela onde estava a água viva, que ela estava tentando recolher em outros lugares. Não é? Então isso era um errado segundo o conceito dos homens. Certo? Então aquilo que agrada a Deus nunca será errado. No real sentido da palavra. E nunca será ilícito. Mas às vezes as coisas lícitas desagradam a Deus. Você concorda, irmão? Comer é lícito? Se alimentar é lícito? É. Mas às vezes a maneira que você se alimenta desagrada a Deus. Ou não? Não tem algo que chama glutonaria? Compulsão alimentar? Isso é pecado. É descontrole. É uma vida desregrada. É um apetite desordenado. Não é? Mesma coisa se aplica à sexualidade. A mesmíssima coisa. Mesma coisa se aplica a posses. Ter posses é lícito ou é ilícito? Se elas foram ganhas de maneira lícita, é lícito. Certo? Mas ter posses pode ser ilícito aos olhos de Deus.
se elas estiverem ocupando um lugar errado no teu coração e desagradando a Deus. O Senhor falou para o jovem rico, vai e vende tudo que você tem, dá para os pobres, depois você vem e me segue. Será que essa palavra é verdadeira em essência para todos nós? Todos nós aqui temos que vender tudo que temos, dar para os pobres, senão nós não conseguiremos andar com o Senhor. O que você acha? Temos ou não temos? Não. Mas todos nós temos que avaliar se não há alguém assentado em nosso coração maior do que o nosso Senhor Jesus, que se chama o Mamon, posses, dinheiro, riquezas, mais e mais. E a solitude vai expor isso. Algumas pessoas dão algum dinheiro para a caridade, para tentar camuflar a avareza dos seus corações. É uma generosidade camuflada. Verniz em porta podre. Então, ativismo, quando o fazer domina sobre o ser. Ativismo, obviamente, é uma necessidade de estar ocupado o tempo todo. Qualquer tempo de silêncio é chamado de ociosidade. Ou então é preenchido com outra coisa. Televisão, como já falamos, entretenimento, tudo menos solitude. Então, isso é ativismo. Inquietação, dentro ainda desse tópico, para nos ajudar, quem sabe, a traçar um caminho, irmãos, a finalidade é apenas essa, não é fazermos nenhuma autoanálise aqui de ninguém, né? Mas a inquietação é a irmã gêmea do ativismo. Todo ativista, obviamente, é inquieto. Agora, eu queria também definir para você inquietação de uma maneira que pode te ajudar. O que seria inquietação? Inquietação é uma incapacidade de se fazer presente no momento vivido. Você já conversou com alguém que parece que está olhando para você, mas a cabeça dele está lá não sei aonde? Né? Incapacidade de se fazer presente no momento vivido. Talvez quando eu falo isso, você pense assim, meu marido. Né? Incapacidade de se fazer presente no momento vivido. Inquietação. Inquietação. Por que ela é tão má? Porque ela retira, ela demonstra, em primeiro lugar, que o nosso coração não está, claro, em quietude. Quando não está em quietude, não temos ouvidos, não temos percepção, não temos discernimento. O que é uma vida sem ouvido, sem percepção e sem discernimento? É uma vida tola. Não é? Mas quantos de nós consideram inquietude como um grave mal? Me diga, irmão. Talvez poucos de nós. Porque o mundo não considera isso mal de jeito nenhum. Não é? A linguagem do mundo é correndo atrás. É o que a gente mais escuta. Não é? Correndo atrás. Devia completar com as palavras de Salomão. Do vento. Não é? São as palavras do mundo. Porque não há quietude. Porque não há solitude. Então, inquietação é essa incapacidade de se fazer presente naquele momento vivido. Ou o sujeito está no futuro, ou o sujeito está no passado. Ele nunca está no presente. Inquietação. Sabe que nosso Senhor Jesus, e eu vou terminar aqui por hoje, só vamos ficar com esse primeiro então. Marcos capítulo 6, a reunião que vem, se Deus permitir, nós vamos dar pelo menos mais 5, citar mais 5 aspectos aí pelo menos, do que a solitude vai expor nos nossos corações. Mas olha a preocupação do nosso Senhor com relação a esse assunto da inquietação e do ativismo. Olha que coisa bonita. Marcos capítulo 6, nós já passamos por esse texto ao estudarmos esse evangelho. Marcos 6:30. Marcos 6:30, na primeira multiplicação dos pães. Voltaram os apóstolos, presta atenção. Voltaram os apóstolos, quem são eles? São aqueles que nós lemos em Marcos 3. O Senhor chamou os que Ele mesmo quis, não é? Para estarem, vieram para junto dEle e para estarem com Ele. E os enviou para pregar, expelir demônios, textos que já lemos. Então eles voltaram agora à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito, obras. Está vendo? Tudo quanto haviam feito e ensinado. E Ele lhes disse... Ah, irmãos, nosso Senhor é maravilhoso.
O que será que ele poderia dizer? Muito bem, não foi à toa que eu escolhi vocês, não é? Vocês foram muito bem nessa primeira etapa até aqui, parabéns, não é? Mas o que o Senhor diz? Vinde repousar um pouco à parte. Graças a Deus. Isso é nosso Senhor. Ele não é inquieto. Ele não é ativista. Ele não coloca o fazer na frente do ser. Vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto. Vamos grifar isso aí. O Senhor levou aqueles empolgados apóstolos que haviam operado sinais, maravilhas, expulsado demônios, proclamado o reino de Deus com poder. O Senhor os chamou para o deserto. Oséias, capítulo 2, tem uma passagem tão bonita. Aquele povo também, naquela época, estava desviado do Senhor. E o Senhor diz assim: eu atrairei a minha noiva para o deserto e lhe falarei ao coração. Solitude. Figuradamente, né? Deserto. O a sós com Deus é um ambiente espiritual no qual Ele pode falar ao nosso coração. Se esse ambiente não for cultivado, nós não ouviremos a voz do Senhor. Vamos ler até o 32. Vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo. Olha aí. Hoje também, a frase aqui é moderníssima, né? Não tenho tempo, agora não dá. Nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós, no barco, para um lugar solitário. Graças ao Senhor. Então você vê sim, querido irmão, o chamado para a solitude é profundamente bíblico. Não é uma coisa dos monges do deserto. É uma necessidade das nossas almas. Para que nós então façamos ou travemos as verdadeiras batalhas. O confronto, como nós estamos falando. Em primeiro lugar aqui com o ativismo. Não é? Para que então participemos ou experimentemos o verdadeiro encontro. Então podemos chamá-lo com letras maiúsculas. O meu Salvador. Não apenas porque perdoou meus pecados, me livrou da ira vindoura, me deu vida eterna, mas tem me salvado dia a dia do que eu sou. Meu Salvador. Nós só poderemos falar isso, adorá-lo assim, se conhecemos a solitude como lugar de confronto. Então, vamos deixar por aqui hoje. Na semana que vem nós vamos falar um pouco sobre outras coisas que a solitude irá expor. E a finalidade, meus irmãos, gostaria muito de repetir, não é fazer autoexame. Não é levar ninguém a autoexame. Mas é que todos nós juntos, possamos ir à luz do Senhor e orarmos daquela maneira. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Porque se eu simplesmente vir, eu não sei o que fazer com isso. É mais forte que eu. Mas se eu vir na sua luz, então na sua luz eu vejo a luz. E você se lembra que outras vezes já usamos umas figuras aqui, uma figura, e quero terminar mais uma vez com ela. Se nós tivermos um lindo jardim, muito bem cuidado, maravilhoso, lugar de refrigério, de descanso, de prazer. Aquele jardim tem pedras. Ele, olhando de fora, é um lugar maravilhoso, é o lugar do nosso deleite. Mas se nós formos naquele jardim mesmo, naquele ambiente, e levantarmos algumas pedras, nós vamos encontrar alguma coisa ali. São vermes. Vermes no jardim. Mas estão escondidos debaixo das pedras. O que o nosso Senhor Jesus nos pede? Para que entendamos bem esse caminho da solitude como o caminho da transformação. Confronto, encontro e transformação. O que o Senhor nos pede? Não é que nós compremos inseticida para matar os vermes. Ele pede que nós levantemos as pedras, simplesmente, e deixemos o sol
fazer o seu trabalho. Na sua luz, vemos a luz. Esses vermes não suportam a luz da palavra de Deus. Eles são todos exterminados pela luz da palavra de Deus. Eles são vermes do escuro, são vermes das trevas. Mas quando nós, mesmo que tremulamente, levantamos cada uma das pedras, então a luz faz o seu trabalho. Louvado seja o nosso Senhor. Porque na verdade, irmão, se ela não fizesse, nenhum de nós poderia fazer. Mas nós temos uma responsabilidade. E a responsabilidade é, você se lembra quando Lázaro estava sepultado? Lembra? O Senhor não podia dizer assim, pedra, role. Não poderia dizer? Ele abriu o mar pelas mãos de Moisés, mas ele não disse pedra, role. O que ele disse? Tirai a pedra. Então ele fez o que só ele poderia fazer. Mas eles tiraram a pedra, que era o que eles tinham que fazer. Aí ele disse, Lázaro, sai para fora. Esse é o trabalho da luz. Aquilo que está morto em nós. Nosso Senhor Jesus então revelará o poder da sua ressurreição. Em ti está o manancial da vida. Na tua luz, vemos a luz. Então, queridos irmãos, Senhor, nos ajude a trilhar esse caminho juntos. Que seja de real encorajamento para nós. E que possamos andar nele. Sem medo, sem timidez, sem vergonha, sem acusação. Porque nós somos dele e ele é nosso. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque em ti está a fonte de toda graça. O Senhor é cheio de graça e de verdade. E todos nós temos recebido da tua plenitude, e graça sobre graça. Muito, muito obrigado, Senhor, porque a tua capacidade de nos salvar de nós mesmos é infinita. Muito obrigado pela bondade do Senhor. Nós nos acolhemos à sombra das tuas asas, e ali podemos cantar jubilosos. Podemos beber nas torrentes das tuas delícias, e nos fartar da abundância da tua casa. Muito obrigado por isso, bendito Salvador. Que o Senhor se mostre mais e mais a nós, a tua face gloriosa, e nos encoraje, nos estimule, nos ganhe, para que possamos entender o que significa estar a sós com o Senhor. E carregarmos esse ambiente conosco o tempo todo. Guarda-nos, Senhor, assim, em ti. Nós oramos, muito agradecidos, no nome precioso do nosso Senhor Jesus. Amém.